E ele diz que o dia do Senhor, ele vem ardendo como fogo. Então, pode pôr na tela Malaquias capítulo 4, versículo 1. Pois eis que aquele dia vem ardendo como forno, e todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Então, é uma linguagem figurativa, né? Não ficará nem raiz e nem ramo, no sentido de que esse dia, esse tempo, ele será visitado pelo Senhor, de tal forma, irmãos, que o Senhor irá consumir de tal forma que não vai sobrar nada, não vai escapar ninguém. Deus vai pegar um por um, lembra do que eu falei aqui da vaca no curral? Um por um, Deus vai pegar a humanidade inteira, um a um. No Novo Testamento, nós temos também algumas expressões, e nesse texto que nós acabamos de ler, de Mateus 24, 21, Jesus fala de grande aflição. Será um dia de grande aflição, como nunca houve e nem haverá igual. Em Apocalipse 3:10, nós temos a expressão, a hora da tentação, que há de vir para tentar os que habitam sobre a terra, sobre o mundo inteiro. E nós temos um termo em Apocalipse capítulo 7 e versículo 14, que traz exatamente esse termo, grande tribulação. Está tendo uma visão de João, e ele vê algumas pessoas que estão entrando no céu, e uma voz pergunta: João, quem são esses? E de onde vêm? João disse: Senhor, tu sabes. Ele disse: esses são os que vêm de grande tribulação. Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Você pode conferir isso na sua Bíblia depois. Então eu vou agora fazer uma pergunta para vocês. Qual é o propósito da grande tribulação? Qual é o objetivo? Qual é o propósito da grande tribulação? Eu elenquei aqui só dois. Pode ser que tenha mais, né? Eu quero destacar dois propósitos. O primeiro propósito é o propósito de um tratado com a nação de Israel. Por mais que essa percepção pareça um tanto quanto antissemitista, mas eu acho que não tem como a gente fugir dessa realidade. É uma maneira de Deus concluir um processo longo e demorado com a nação de Israel. E um outro objetivo, nós acabamos de ler Malaquias 4 e 1, é castigar os ímpios. Então, nesse contexto, a grande tribulação tem um causador. Quem é o causador da grande tribulação? O grande causador da grande tribulação é o próprio Deus. Então os irmãos não pensem que a grande tribulação ela é uma ideia do diabo, que a grande tribulação ela é... Pode voltar aqui para a minha imagem. Não pensem que a grande tribulação ela é o tempo em que o diabo vai... Se bem que ele vai tomar de conta das coisas, porque vai ser entregue a ele, né? Mas os irmãos não pensem que ele é o idealizador e que Deus perdeu o controle da situação e o diabo vai tomar de conta de tudo. Pelo contrário, a grande tribulação, irmãos, faz parte de um projeto de Deus. E a única liberdade que o diabo tem na grande tribulação é que Deus vai olhar para a humanidade e vai dizer assim: vocês querem o mal? Eu estou todo instante chamando vocês para o bem, mas desde Eva, vocês querem conhecer o mal. Eu disse para vocês não conhecer o mal. Vocês querem conhecer? Então conheçam o mal. Tá aí, eu vou deixar vocês aí. Irmão, isso é a pior coisa que pode acontecer. É Deus entregar os seres humanos aos seus próprios prazeres. É assim, vocês querem conhecer o mal? Tá aí. Vou deixar vocês aí. Dá um tempinho para vocês aí. Ver até onde é que vocês vão. Então, esse é o propósito da grande tribulação. Castigar os ímpios. E aí, entende-se por ímpio todo aquele que recusa conhecer a Deus. Todo aquele que recusa o Senhor. Nós vamos ao que, irmãos? Alguns aspectos centrais da grande tribulação.
Então eu destaquei aqui 4 aspectos centrais, e aí eu quero que os irmãos entendam que eu estou fazendo recortes. Pode voltar a imagem aqui para mim, deixa eu fazer essa justificativa, irmão. Todo conteúdo, ao ser apresentado, ele é um recorte daquilo que o apresentador entende ser o essencial. Então, todo conteúdo, ele é um recorte. Ninguém consegue abordar tudo. Seria humanamente impossível, né, abordar tudo, principalmente num culto, né, aqui não é uma sala de aula, não é um curso. Isso é uma cadeira que você vai ter aí pelo menos 14, 15 encontros dentro de um seminário da faculdade para você ver isso, com encontros de 2, 3 horas ali, você estudando com a Bíblia na mão, um livro e tudo. Então, não teria como a gente trazer tudo. Eu vou apontando aqui alguns recortes daquilo que eu acho que fica compreensível para todas as pessoas. Então eu destaco aqui, dentro da grande tribulação, 4 aspectos que eu quero trabalhar com vocês, tá? Os 4 aspectos. Primeiro, eu quero hoje, não sei se eu vou além disso, eu acho que não. Eu quero pensar um pouco com vocês sobre a questão dos aspectos, do aspecto político, né? Qual o cenário político que envolve a grande tribulação? Quero pensar com vocês um pouco sobre aspectos espirituais. Pensar um pouco sobre aspectos sociais. Como é que vai ser a questão religiosa na grande tribulação? Como que vai ser a questão política na grande tribulação? São as perguntas que a gente pode fazer, a gente vai buscar responder. Como será o cenário político? Como será a questão espiritual, religiosa na grande tribulação? Vai ter toda essa diversidade de religião que a gente tem hoje? Quais serão as religiões? Como será? Como será os aspectos sociais? Vai ser um tempo de prosperidade? Vai ter fome? Como vai ser o período da grande tribulação? Vai ter abundância de alimento ou não? Vai ter paz? Vai ter guerra? Como serão os aspectos sociais da grande tribulação? Quais os aspectos naturais? Como que vai ser a questão do ambiente, do clima? Muito obrigado. A questão do meio ambiente, a questão da natureza em si. Vai ter alguma alteração? O que vai mudar? Como vai ser esse período? Então, tem algumas coisas que vão acontecer dentro desse período. Eu acho que esses 4 temas faz assim um recorte daquilo que é mais essencial. Então eu quero hoje começar falando um pouco com vocês sobre os aspectos políticos desse cenário. E pode botar o próximo slide. Dentre os muitos acontecimentos que caracterizam o período tribulacionista, a Bíblia destaca a presença de um governo mundial de caráter absolutista e totalitário. Vamos gravar isso daqui? Dentre os muitos aspectos que envolvem, os acontecimentos que envolvem, que caracterizam a grande tribulação, um dos principais características é que a Bíblia destaca a presença de um governo, de uma liderança mundial. Então essa é a primeira característica desse governo, um governo de caráter mundial, absolutista, com poder absoluto para decidir tudo. Daniel disse que ele vai fazer segundo a sua vontade. Ele vai fazer tudo que, como a gente diz lá no interior, ele vai fazer tudo que lhe der na telha para fazer. Ele vai governar, Daniel disse que ele vai governar segundo a sua vontade. Ele vai fazer do jeito que ele tem vontade de fazer. O que vier na cabeça ele vai fazer. Ele será um governo absoluto e totalitário. Será um governo tirano, será um governo absolutista. Então, uma observação aqui importante que eu preciso fazer com vocês, porque isso vai fazer todo sentido. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção. É importante lembrar que um dos objetivos da grande tribulação, acabei de falar sobre isso, está relacionado ao tratamento de Deus com Israel. Vejamos Daniel 24,
9:24, por favor, os irmãos. Se quiserem ir lá para Daniel, a gente vai trabalhar um pouco agora Daniel. E a gente vai estar sempre recorrendo aqui a algumas coisas. E aí eu vou pensar um pouquinho com vocês a respeito do capítulo 9. Antes de vocês botarem na tela, eu quero situar os irmãos a respeito do capítulo 9 de Daniel. Irmãos, vou tentar situar vocês aí. Vocês localizam o texto e olhem para mim. Os irmãos que estão de casa também. Meus irmãos, a nação de Israel, o povo de Deus, a nação de Israel, aquele paísinho que está em guerra hoje lá, que são os descendentes de Abraão, eles foram chamados por Deus para um propósito. Deus escolheu eles para ser uma vitrine. Deus escolheu eles para ser uma espécie de modelo, para que através deles o mundo conhecesse a Deus. Porém, eles se desviaram do propósito. Eles se desviaram da vontade de Deus. E Deus começou a levantar profetas para exortá-los. E Deus vai levantando alguns. Dentre eles, Deus levanta o profeta Ezequiel. Deus levanta o profeta Jeremias. Deus levanta o profeta Isaías. E esses profetas vão dizendo: olha, se arrependam. O que vocês estão fazendo é errado. Eles estavam, irmãos, importando para dentro de Israel idolatria. Copiando as outras nações e trazendo para dentro de Israel o hábito da idolatria, do culto às imagens, edificando altares para outras divindades. E o Senhor estava sempre repreendendo: olha, vocês estão indo na direção errada. Até que, quem me ouve diga amém, até que Deus chegou à seguinte conclusão: eu tenho que entregar vocês nas mãos dos inimigos de vocês, permitir que vocês passem por um processo, para que vocês aprendam. Sabe aquela criança que você está toda hora falando, e você está falando, aí chega um dia que você diz assim: não tem jeito, eu vou ter que dar umas palmadas. Tu já se identifica com isso? Você fala, e você percebe que a coisa está piorando, e você fala, olha, não está dando certo, olha, você vai apanhar. E aí o menino, não, daqui a pouco o menino vai, faz de novo, e faz de novo. Aí chega um momento que você diz assim: agora eu tenho que tomar uma providência, senão eu vou perder você. E aí o pai, para não perder o filho, ele vai lá e dá uma chinelada, não é não? Dá umas palmadas. Aí dói. Tem uns que uma palmada só, ele já aprende a lição. Aí tem outro que não aprende. Aí precisa repetir a dose. E tem uns, irmão, que precisa repetir a dose várias vezes para poder fazer efeito. Entende? Israel é esse menino teimoso de Deus. Aquele povo lá que Deus ama de paixão, mas é um povo teimoso. E o Senhor disse várias vezes: vocês são obstinados, teimosos. E aí Deus resolveu dar um castigo em Israel. Qual foi o castigo que Deus deu para Israel? Deus entregou Israel na mão dos caldeus. O rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio sobre Jerusalém, cercou a cidade, invadiu, levou cativo os príncipes, dentre eles levou Daniel. Ananias, Misael e Azarias, aqueles amigos de Daniel, foram junto.
levaram os utensílios da casa de Deus, entraram no templo, era tudo feito de ouro, falou, isso aqui a gente leva. Levaram todos os utensílios da casa de Deus de ouro. E levaram embora quase que todo mundo. Mais tarde eles voltaram, alguns anos depois, eles voltaram e levaram o resto. Ficou quase ninguém na cidade. Do jeito que Deus tinha levantado os profetas para profetizar que a cidade ia ficar deserta, que em Jerusalém seria morada dos chacais, que Jerusalém ficaria uma cidade deserta. Irmão, a cidade de Jerusalém ficou arruinada, deserta. Os muros caíram, as casas abandonadas, tocaram fogo nas portas, a cidade ficou abandonada. Leia Neemias capítulo 1, que você vai ter uma noção de como que a cidade ficou. A cidade ficou destruída, acabada, escombros, destroços. Aí começou a nascer mato dentro da cidade. Começou a nascer mato. Ficou na região de Jerusalém, quem me ouve diga amém. Ficou na região de Jerusalém uns 4 gatos pingados, que no dia do ataque de Nabucodonosor, talvez estivesse no campo, em algum lugar, alguns que moravam mais afastados da cidade, que escaparam. Ficou pouca gente. E esse pouco que ficou, ficaram tão pobres, porque não tinha rei, não tinha nada, ficou abandonada, que eles passaram a viver em grande miséria. Neemias descreve isso claramente no capítulo 1. Só que Neemias só vai ter notícia disso mais de 70 anos depois, é que ele tem notícia de Israel. Eles são levados da Palestina até a Babilônia, que fica ali nas imediações do rio Eufrates, ficava ali no território do atual Iraque, né, aquela região ali. E eles tinham consciência, irmãos, de que aquilo dali era o castigo de Deus. Lá estão eles na Babilônia. O profeta Jeremias tinha profetizado que o castigo deles seria 70 anos. Irmão, 70 anos é muito tempo. Vocês veem que a igreja do Bom Jardim, nós comemoramos agora em julho os 60 anos. O Senhor disse, olha, vocês vão passar no cativeiro babilônico 70 anos. Está escrito isso em Jeremias 25 e 11, também em Jeremias 29 e 10. Anote aí na sua Bíblia e confira em casa. Jeremias 25, 11 e Jeremias 29 e 10. Eu disse para vocês que Daniel foi levado junto. Ele era um dos príncipes, era um jovem nobre de Jerusalém, e ele foi levado junto com os seus irmãos para a Babilônia. Lá ele se torna uma figura importante, os irmãos leem isso no livro de Daniel. Ele se torna um dos governadores, tomava conta de muitas prefeituras, era um homem de muita confiança do rei, e passou a servir em cargos públicos na Babilônia. Então Daniel tinha muitos privilégios, era um homem profeta de Deus, um homem muito amado, de acordo com o anjo de Deus disse para ele em Daniel 9, que ele era um homem muito amado. Então agora nós chegamos no capítulo 9 de Daniel. Daniel já está velho, ele saiu de Jerusalém por volta de 17, 18 anos de idade. 70 anos depois, Daniel está velhinho, bem velhinho. Aí Daniel está lendo, bem velhinho, mas lendo, viu? Ele disse, eu estava lendo o livro do profeta Jeremias, e eu entendi pelo profeta Jeremias, que o tempo do nosso cativeiro era de 70 anos. E aí qual era a pergunta que Daniel queria saber? Falou assim, já está chegando os 70 anos. Eu quero saber quando é que essa luta acaba. E aí Daniel se aplicou a buscar a Deus e entender isso. Diga, Deus, eu quero entender. Por que os 70 anos estão findando e a gente não voltou ainda?
E aí ele começa a orar. Ora, 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 chora, clama, pede perdão, confessa pecado pelo povo. 21 dias depois, os irmãos leem capítulo 9 inteiro. 21 dias depois o anjo chegou e disse: Daniel, desde o primeiro dia da tua oração foi ouvida porque você é muito amado. E eu quero te dizer que eu saí de lá 21 dias atrás para te trazer a resposta. É porque teve um problema. Qual foi o problema? Disse, teve uma batalha espiritual. Teve uma guerra no âmbito espiritual. E eu não consegui passar. Ele teve que lutar com aquilo que ele chama de o príncipe da Pérsia. E foi preciso reforço até que o anjo desceu e veio ter com Daniel. Ele disse: Daniel, eu vou trazer alguns esclarecimentos para você. Na verdade, não é bem como você está pensando. Não é só 70 anos. Esse processo é mais longo, Daniel. Não é só 70 anos. Vocês vão ser visitados pelo Senhor. Vocês vão ser liberados para voltar para Jerusalém. Vocês vão voltar, mas o processo vai continuar. E aí o anjo diz para ele: olha, Daniel, tem 70 semanas determinadas sobre o teu povo, irmão, e eu não posso entrar hoje na questão das 70 semanas, não dá, é complexo. Eu acho que esse assunto, para uma sala de aula, para a escola bíblica, no culto de ensinamento, é difícil, porque eu não tenho como fazer o feedback, pode ser sair daqui mais confuso, porque envolve muitos detalhes. Mas eu vou sintetizar aqui para ficar fácil, né? E aí depois vocês aprofundam o estudo. Mas o anjo disse: olha, Daniel, não vai ser bem assim como você está pensando.